Pronto, então eu agradeço ao Renato Epifânio como editor e pelo convite para este momento. Agradeço aos presentes. Gostaria de primeiro citar aqui umas frases para dar uma ideia daquilo que, da atmosfera da época de 1915, quando foi a edição da revista Orfeu. Uma atmosfera muito difícil, portanto os elementos de Orfeu passaram os maus bocados, não é? Por assim dizer. Portanto, eu começava por citar, estão no livro estas frases. No jornal O Mundo há uma frase que é o seguinte: o Dr. Júlio de Matos terá o manicômio arrombado? No século cómico, já com um certo tom, portanto, um certo tom humorístico, passo a citar: 4 dos nossos companheiros de trabalho que tentaram a empresa de ler a revista Orfeu até ao fim, recolheram ao hospital com terríveis indícios de alienação. Cito agora uma passagem do Eduardo Lourenço, uma pequena frase: tudo o que eles tocam levanta voo à nossa frente. Agora cito Richard Zenit: se é certo que Pessoa e Sá Carneiro realmente gostavam da poesia de Ângelo de Lima, o facto de ser um louco certificado, residente no manicômio Miguel Bombarda, desde 1902, só poderia valorizá-lo. Vou ler agora uma passagem, mas um pouco da nota prévia, que se encontra no livro e está aqui em folhas, em papel, porque tem aqui uns leves tópicos, uns leves acrescentos. Ocorreu-me a ideia de juntar estes 5 companheiros de Orfeu num pequeno livro, não subestimando todos os outros membros do grupo, como Raul Leal, Ângelo de Lima, Luís de Montalvor, Cortes Rodrigues, Ronaldo de Carvalho, Alfredo Pedro Guisado, Camilo Peçanha para Orfeu 3, que não chegou a sair, segundo o desejo de Fernando Pessoa. O anónimo ou anónima que diz chamar-se Violante de Cisneiros, sendo um pseudónimo de Cortes Rodrigues. 5 magníficos, configurando, no entanto, um grupo singular na geração de Orfeu, pelo modo como partilham um projeto modernista e de vanguarda, a vários títulos, apesar das divergências inevitáveis mas fecundas. O sentido do moderno e do novo na poesia, pintura e literatura perpassa a sua motivação criadora. Vou citar agora Mário de Sá Carneiro. Outrora imaginei escalar os céus, à força de ambição e nostalgia, e doente de novo com letra grande, portanto, novo como o moderno, quer dizer, aquilo que vem de novo, num poema Alentédio. Cito agora uma passagem da entrevista de Amadeu de Sousa Cardoso. Nós, os novos, só procuramos a originalidade. Sou impressionista, cubista, futurista, abstracionista, de tudo um pouco, mas nada disso forma uma escola. Portanto, foi uma entrevista ao jornal O Dia, em 1916. Amadeu de Sousa Cardoso não chegou a publicar nada em Orfeu, mas estava programado publicar na Orfeu 3, que não chegou a sair, devido a certos problemas, em princípio financeiros, com o pai do Mário de Sá Carneiro. Justiça seja feita, é preciso habilitar e reabilitar os heróis de Orfeu. É o que se está fazendo hoje em Portugal e além fronteiras. Em Paris, no Grand Palais, em 2017, retrospectiva de Amadeu de Sousa Cardoso. Em Madrid, Rainha Sofia, 2018, com exposição com o título Toda a Arte é uma Forma de Literatura, uma frase de Pessoa. O colóquio em homenagem a Santa Rita Pintor, nos 100 anos do seu falecimento, em maio de 2018, no qual eu colaborei com uma comunicação.
Portanto, é preciso reabilitar o Orfeu e estes modernos no contexto do modernismo e da vanguarda e nas celebrações de um século, estabelecendo a ponte Orfeu-Portugal futurista no princípio do século XX em Portugal. Aguardemos o que segue. Este pequeno livro é o meu modesto contributo. Mas quem foi Orfeu? Tentando ser sucinto, Orfeu pertence à mitologia helénica e é um dos seus mitos mais obscuros. Como as musas, habita perto do Olimpo. Ele é o cantor por excelência, o músico e o poeta. Toca a lira e cítara, instrumento cuja invenção lhe é atribuída. Na expedição dos Argonautas, em busca do velo de ouro, com a doçura da sua música, Orfeu evitou que os tripulantes da nau Argos se deixassem seduzir pelo canto das sereias. Além disso, conjurou durante a viagem os perigos com práticas mágicas. Ligado também aos mistérios, Orfeu é colaborador de Dioniso, o deus da luxúria, da dança, do vinho, um dos inspiradores de Nietzsche na origem da tragédia. Entre outras tradições e relatos, assinalamos aqui o célebre mito de Orfeu na descida aos infernos, buscando Eurídice, sua esposa. Orfeu tenta trazer à vida Eurídice, morta por uma serpente sob a perseguição de Aristeu, que a tentou violar. Mas o desenlace é trágico. Hades, que é o submundo, não é? A região do submundo, não é? E Perséfone, uma outra figura mítica, consentiram devolver Eurídice à vida na condição de Orfeu não olhar para ela enquanto subiam dos infernos e enquanto não atingissem a luz do dia. Mas Orfeu, acossado subitamente por uma dúvida, a de que Perséfone o tivesse enganado, voltou-se, ao contrário do que devia, voltou-se para Eurídice, ainda não era chegado o dia. É então que a sua esposa desaparece de novo, descendo aos infernos, morrendo pela segunda vez. Muitos relatos haveria que contar. Curiosamente, Santa Rita Pintor, com cerca de 16, 17 anos, ou talvez 14, em 1903, talvez, esta data não é precisa, pintou um quadro intitulado Orfeu nos Infernos. Esse quadro esteve exposto no Reina Sofia, agora em Madrid, e está exposto na Guarda, juntamente com 3 desenhos que foram descobertos ou trazidos a público no colóquio em homenagem a Santa Rita Pintor. Foram apresentados pela primeira vez nesse colóquio. Inclusivamente está a fazer-se escrever-se uma biografia séria sobre o Santa Rita Pintor, que tem sido muito esquecido. Reúnem-se aqui alguns textos já publicados em revistas, agora acrescentados e revistos. A sequência dos textos não obedece a uma ordem cronológica. Cada texto já publicado em revistas foi mantido com a estrutura e mancha originais, portanto eles são diferentes no aspecto, na apresentação, na estrutura. Alguns dos textos mais recentes têm uma estrutura diferente, mais simplificada. Portanto, o conjunto resulta, assim, numa certa construção heterogénea. Uns textos mais extensos e mais densos e outros bastante curtos e mais sintéticos. Eu falaria agora só muito rapidamente para terminar, sobre os textos, só uma breve apresentação. Portanto, o primeiro ensaio é sobre Almada Negreiros, sobre os 2 retratos muito conhecidos que Almada Negreiros realizou, portanto, de Fernando Pessoa, e, portanto, estabelece aqui uma certa relação
destes dois quadros com o poema Chuva Oblíqua, mas, portanto, as pinturas estão representadas. Aliás, o livro tem 30 ilustrações. Portanto, bom, desenvolver agora muito essa questão da relação entre os dois quadros seria complicado, um pouco complicado e moroso, não é? Passo aqui ao segundo texto, um texto inédito, noturno e diurno, em Amadeu, de Sousa Cardoso. Este texto, por exemplo, tem 4 páginas, é um texto mais curto e refere aqui uns trabalhos que me parecem muito interessantes. Aqui é difícil de ver, mas com coloridos muito interessantes, umas aguarelas e uns guaches, minhotos da região do Minho, com alguns textos incluídos, com canções tradicionais do Minho, etc. Depois, há também um outro texto de Amadeu de Sousa Cardoso sobre a pintura O Parto de Viola, ou Parto da Viola, que estava para ser publicado na revista Orfeu 3, que é este. Assim é difícil de ver, mas estava para ser publicado nesta revista. Portanto, desenvolve-se aqui uma questão de, por exemplo, Parto de Viola, já falado por uma outra investigadora, uma interessante investigadora, que é a Marta Soares, e entendida em Amadeu de Sousa Cardoso. Esta expressão Parto de Viola pode ser a partir da viola, portanto, a partir do tema da viola e escrevendo sobre esse tema, ou então o parto enquanto precisamente o dar à luz. Portanto, a figura da viola enquanto um dar à luz para que se realize, portanto, a pintura. Depois, há mais um texto, que é o Ecos de Santa Rita e Malevich, com 14 páginas, este. Portanto, há diferenças nos textos, há uns com 4, há outros com 2, há outros com 14, etc. Este texto do Ecos de Santa Rita e Malevich faz aqui, chama-se, portanto, tem como subtítulo, vá lá, o quadrado e o círculo. Estabelece a relação da geometria que Santa Rita Pintor explora nos seus Ortext, na revista Orfeu, e a relação com as figuras do quadrado, que são muito desenvolvidas, e o círculo, também muito desenvolvidas por Malevich, que é um grande pintor russo que viveu muito mais tempo do que o Santa Rita e pôde desenvolver a obra com muito mais tempo, digamos assim, portanto. Depois há um outro texto que é Santa Rita Pintor, Abstração Congénita Intuitiva, Matéria-Força, sobre um quadro que foi praticamente esquecido e está no centro, na página que apresenta o Manifesto Futurista, na revista Portugal Futurista. É um texto que não foi reproduzido em livro nenhum, nem digitalmente. É um quadro que não foi reproduzido em livro nenhum, nem ainda online, ou antes. Eu tive a oportunidade de o publicar online e escrever um texto para a Nova Águia, que é o texto que está aqui agora um pouco mais desenvolvido, e essa pintura é uma pintura muito difícil, que está portanto, é difícil de perceber, mas como é que eu ia dizer? E depois tem aqui umas questões que eu depois exploro, que são um risco, de certa maneira, um risco em termos hipotéticos, mas curiosamente falei com o sobrinho neto do Santa Rita e ele digamos assim, aprovou algumas observações que eu fiz. Há textos sobre este quadro de Raul Leal, um outro importante autor da revista Orfeu, e sobre este texto, e um outro, parece, em princípio, do Rebelo Betancourt, que aborda um pouco esta pintura. Depois há mais um outro texto pequeno, breve,
Estou a terminar, está bom? Sobre o Santa Rita Pintor, são cerca de 2 páginas, um texto muito breve, sobre um worktext que saiu na revista Orfeu. Para terminar, há 2 textos do Mário de Sá Carneiro, Aceleração e Velocidade em Mário de Sá Carneiro, portanto, porque, tendo em conta o futurismo e o sensacionismo que, digamos assim, implicava, portanto, que estava inerente à obra do Mário de Sá Carneiro, não é? Mário de Sá Carneiro era uma pessoa que vivia com uma grande aceleração e velocidade, aquele fascínio pelo desenvolvimento, pela modernidade, pelas grandes cidades, etc, etc. Inclusivamente fala-se dos futuristas italianos, etc. Há um grande autor, um importante autor francês cujo tema precisamente aborda é a questão da aceleração e da velocidade das nossas sociedades, e ele cita o Mário de Sá Carneiro, passagens do Mário de Sá Carneiro. Para terminar, há um outro texto que é A Ponte em Mário de Sá Carneiro, poema 7, que é uma análise ao poema A Ponte, que todos nós conhecemos. Eu não sou eu nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte do tédio que vai de mim para o outro. É aquele poema muito conhecido de Mário de Sá Carneiro, e portanto eu escrevo algumas coisas sobre este texto. Bom, de resto, é só para dizer que este livro, bom, inclui 30 ilustrações, como já disse, também duas imagens do Júlio Pomar, sobre estas figuras de Orfeu, Amadeu, Santa Rita, Sá Carneiro, Lusitânia no bairro Latino, e também um desenho que está no metro, no Metropolitano, na estação do Metropolitano, não sei agora qual é. Agora não me lembro qual é. Me diga, desculpe. Eu nem sei se diz aqui. Pronto. Diga. É capaz de ser, pois. Obrigado. É capaz de ser. Obrigado. Portanto, é muito interessante. É o Almada um pouco mais novo, mas tendo o Pessoa já como uma espécie de mestre, e o Almada depois, é claro que com o seu desenvolvimento e com o crescimento e com a idade, digamos, acabou também por... e mesmo já na altura, era uma grande figura de Orfeu. Pronto, basicamente é isto. Não sei se interessa alguma pergunta ou alguma questão. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Luís. Portanto, saliento esta mais recente publicação. Se alguém estiver interessado, há aqui exemplares disponíveis. O Luís tem feito este trabalho muito meritório do diálogo entre a filosofia, o pensamento e as artes plásticas, em particular. Daí este livro, daí outros livros que já publicou, daí também uma série de textos que tem publicado na Nova Águia. De resto, antecipo que no próximo número da revista, a sair em março, teremos mais um texto do Luís Tavares nessa linha de diálogo entre Amadeu e Pascoais, a propósito das obras emblemáticas de ambos, O Pobre Tolo e O Pobre Doido. Obrigado, então. Obrigado. Boa, obrigado.